Esse vídeo é interessante porque ele relata um problema que a igreja fecha os olhos, mas hoje eu não vou falar somente sobre a pornografia. Vou falar sobre santificação, que tem a ver com a situação também. Eu queria que você pegasse o texto de Efésios capítulo 5. A gente não vai ler o texto inteiro, mas a gente vai estar passeando durante todo momento nesse texto. Esse aqui é um estudo que eu preparei. Na verdade, tinha uma revista dominical que eu tinha separado já faz um tempo. E desde que eu vi esse vídeo, eu fiquei me perguntando como que a gente poderia interagir e falar sobre pornografia, santidade, ter essa relação, né? Efésios capítulo 5, do 1 ao 21. Deixa marcadinho, deixa a sua Bíblia aberta, tá ok? Essa é uma dica importante também. Eu sugiro que nos próximos cultos você traga a caneta, traga um papel que você pode estar anotando. E a gente fica assustado quando a gente fala de santidade, e mais assustado dele quando a gente vê que pessoas que se dizem evangélicas, depois eu vou ler o texto, pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que se dizem cristãs, assim, o estilo de vida da pessoa não tem nada a ver com Jesus. O estilo de vida da pessoa nega completamente por causa do comportamento dela. Às vezes a pessoa vai na igreja, frequenta a igreja, mas não tem mudança de vida. Esse vídeo mostra um pouco sobre a realidade do lixo pornográfico que tem hoje na TV e na net. E a gente começa a ficar preocupado porque os filhos, nossos filhos, a gente está num mundo que a gente tem que estar conectado, que tem que estar online. E vira e mexe, se você entra no computador, você corre o risco de aparecer alguma coisa indesejável, né? Imagine então com crianças. Ele citou ali que a primeira vez que a criança tem exposição pornográfica, com média de 8 a 9 anos. 8 a 9 anos. 90% das crianças entre 8 e 15 anos tiveram acesso à pornografia quando faziam tarefas escolares. Então, olha o que a gente está vivendo. E hoje eu quero falar sobre santidade, sobre santificação. E o Evangelho é uma boa nova. O Evangelho fala de arrependimento, fala de mudança de vida. Então, o texto que acho que tem que marcar para nós é que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Em João 1 João 3:9. Mas o que é a santificação? Que é o que nós vamos falar hoje. O que passa na nossa cabeça quando a gente fala de santificação? O que é ser santo? Né? Até mandei a mensagem, alguns receberam, brincando com os santos. Mas o que é ser santo? O que a Bíblia ensina sobre ser uma pessoa santa? E a Bíblia fala várias coisas. Entre elas fala da mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem, que fala em Romanos, você não precisa abrir, capítulo 6. O apóstolo Paulo fala sobre santificação, ele fala que é mudança de hábito, mudança de comportamento, em Efésios. Então, Paulo ele fala o seguinte: santificação o que é? É mudança de hábito, é mudança de comportamento, é a sua vida ser diferente. Santificação é você se despir do velho homem e se revestir do novo homem, segundo Efésios. É você tirar aquela roupa, entre aspas, o que você era antes de conhecer a Cristo, e se vestir de um novo homem, uma nova personalidade, um novo estilo de vida, que é o novo homem. Você precisa, para se tornar santo, matar o velho homem. Como que eu posso fazer isso? Tem um vídeo. Dá para rolar ele, Indião? E assim, é um negócio que estava muito na minha cabeça, então eu tenho mais esse vídeo. Beleza, pode tocar. Então, quando Paulo fala de santificação, ele está falando de mudança de hábito, mudança de comportamento. É você se despir do homem que você era e se tornar um novo homem. E o que significa se tornar um novo homem? É você morrer para os seus desejos, para as suas vontades, para as coisas que você queria, para os seus direitos, que você acha que você tinha. É uma nova pessoa que surge.
Em resumo, santificação é andar de acordo com uma nova natureza, é abandonar o seu estilo de vida que você tinha antes, e a partir da conversão ter um novo estilo de vida, uma vida diferente do que foi. Então, quando eu falo assim, que é necessário a gente realmente morrer para isso. Tem um pensador cristão que fala o seguinte, Luiz Berkoff. Ele fala, olha, a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual ele liberta o pecador, justificando da corrupção do pecado, renova toda a natureza, a imagem de Deus e capacita a praticar boas obras. É morrer realmente. Aqueles vídeos que foi passando do começo do refúgio, não passou à toa. Tem projetos muito melhores que a gente, com mais recursos, com mais grana, que não deram certo e não vão dar certo. Porque o que tem mudado aqui, nesse espaço que a gente está aqui, é a pessoa de Jesus Cristo. O Léo não ensina só jiu-jitsu para a pessoa bater no outro e aquela coisa toda. Não. Tem devocional. Está falando de um novo homem, está falando de uma nova vida. Então o segredo aqui, entre aspas, que não é segredo, é justamente isso. É Jesus. É a gente morrer para os nossos desejos, para os nossos anseios, para as coisas que a gente acha que é. Como o cristão coopera para a santificação? Oração, leitura da palavra de Deus e os sacramentos. Quais são os sacramentos da igreja que a gente tem como sacramento? Quem lembra? Na igreja católica são 7, na igreja protestante são 2. Batismo e ceia. São sacramentos, batismo e ceia. 5 fatos sobre a salvação. Ah, detalhe. O que estava escrito em Colossenses? Quando terminou a imagem do cara morto. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O quê? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Em Colossenses 3:5. Interessante eu colocar paixão na NVI. Que às vezes a gente somos movidos por nossas paixões. Tanto que em vários casos de adultério a pessoa fala assim, não, eu adulterei porque estava, o quê? Apaixonado. Quando o seu velho homem morre, morrem suas paixões. Não entendeu? Como que é possível matar meu velho homem? Eu achei fantástico essa charge. Dá para ver aí? Acho que fica bem claro assim, né? Irmão, para de me olhar com essa cara de velho homem. Dá para entender, né? Agora. 5 fatos sobre a santificação. Somos santificados em Cristo. 1 Coríntios 1:30. Somos santificados pela palavra de Deus, em João 17:17. Somos santificados pelo sangue de Jesus, Hebreus 10:10. Somos santificados pela fé, Atos 26:18. E somos santificados pelo Espírito Santo, segundo Tessalonicenses 2:13. Ainda sobre a doutrina da santificação, tem 2 aspectos. Primeiro, olha que interessante isso aqui. A santificação posicional, isto é, somos santos diante de Deus, porque estamos em Cristo Jesus. Então, para Deus nós somos santos. Ah, mas eu sou pecador, que não sei o que tal. Não, você é santo. Diante de Deus você é santo. Está lá, você não precisa pegar, mas em 1 Coríntios 6:11. Tá? Para os santistas, marquem aí, 6:11. 1 Coríntios 6:11. Não perca, Baixinho. Né? Tá. A santificação experimental. Presta atenção. Então, diante de Deus você é santo. Independente do que você faça, do que você acha, você é santo. Que nós estávamos falando de manhã. Você é santo diante de Deus, por causa da pessoa de Jesus. Mas existe ainda a santificação experimental. O que é? É o processo de santificação quando deixamos as nossas práticas pecaminosas e nos consagramos a Deus. Quer dizer que nós também somos cooperadores. A Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus. Nós também estamos nesse processo de santificação, que é em Romanos 6,14. Mas ainda sobre santificação, eu vou falar de 3 aspectos, de 3 mandamentos para a santificação, que está lá em Efésios, que a gente vai ler. Está em Efésios 5. O primeiro mandamento para a santificação é: imitai a Deus. Vamos pegar em Efésios 5. Deixa aberto ali em Efésios 5, que a gente vai correr bem essa carta hoje. Efésios 5. Diz assim, vou ler na NVI.
Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como filhos amados. A vida cristã se resume em imitar Deus. O que é a vida cristã? É imitar Deus. Imitar Deus é imitar também Jesus, que Jesus é Deus. Mas como que eu posso imitar Jesus? E Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros, em João. Se de fato somos filhos de Deus, o cara fala: não, eu sou filho de Deus. Mas se nós somos de fato filhos de Deus, nós devemos imitá-lo. Como que eu posso imitar a Deus? Andando em amor. Lá em Efésios 5:2. Vai estar só em Efésios hoje, tá? Vai dar uma voltinha e tudo, mas nós vamos parar em Efésios. Efésios 5:2 diz assim: e vivam em amor. Em outra tradução diz assim: andem em amor. Em 1 João 4:18 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Andar amor como Jesus andou nesse mundo. Então, se nós somos imitadores, vamos imitar a Deus, andamos em amor. Também a gente se sacrifica pelos nossos irmãos. Diz assim, Efésios 5:2 ainda: e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A maior prova de amor que existe é você entregar o que você tem de mais precioso. 1 João, você precisa pegar 3:16-18. O que é mais precioso que você tem? O que é mais precioso que você tem é a sua vida. Nos grupos pequenos, nas células, a gente discutiu e nós tínhamos a seguinte pergunta: quem dos seus amigos daria a vida por você? Amigos, não vale mulher, não vale, né? Não vale o pai, a mãe, nem seus filhos. Mas quem, não para quem você vai dar a vida. Quem daria a vida para você de seus amigos? E assim, é uma pergunta que a gente fica refletindo. Pô, quem que vai dar a vida por mim? Né? Daí na célula eu falei, Flávio, que você dava a vida por mim. Daí descobri que o Baginha também dava. Né? Tem os recados e tal. Mas assim, uma pergunta que a gente tem para refletir: que o maior amor é você dar a vida pelo seu irmão. Você daria a sua vida pela outra pessoa? Alguém daria a vida por você? E ele fala para a gente se sacrificar pelos irmãos. Mas essa ideia tem que ser geral. Tipo assim, todos da igreja deviam se sacrificar por todos da igreja. Porque nós somos irmãos. Nós perdemos aquela dimensão de família, porque agora já é maior. É uma família. Mas, vivendo em pureza. Imitar a Deus, então, é andando em amor, sacrificando pelos irmãos, vivendo em pureza. Como se pode viver em pureza? Em Efésios, tudo em Efésios agora, 5, do 3 ao 4. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não são próprias para nós. Paulo ataca diretamente os pecados sexuais que existiam naquela época. Os filhos de Deus, nós, como os cristãos, nós não devemos desenvolver de maneira alguma que nenhuma espécie desses pecados, na verdade não devemos nem falar sobre eles. Não no sentido de não tratar. E às vezes me dói, e eu fico triste mesmo, quando eu fico sabendo de pastores que caíram em pecados sexuais. Só que a gente já vive em outro contexto. Porque os pastores não é mais eu. É quem? Reforma Protestante, gente. É nós. Entendeu? Então o peso não é quando aquele pastor caiu em adultério, caiu não sei o que e tal. Na verdade é qualquer crente. Porque segundo a Reforma Protestante, segundo aquela interpretação da Bíblia, todos nós temos um sacerdócio universal. Todos nós somos pastores diante de Deus. Todos nós. Olha a responsabilidade do cristão. Mas eu vou na igreja, eu só fiz aquela, né? Nhaca. Não. Diante de Deus, você é sacerdote. Se você está fazendo nhaca, é a mesma coisa, o mesmo escândalo que se eu estivesse fazendo. É peso e responsabilidade.
Imitar a Deus andando em amor, sacrificando pelos irmãos, vivendo em pureza, temendo a ira de Deus. Efésios 5, do 8 a 17. Diz assim: porque vocês outrora eram trevas, mas agora são a luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável a Deus. Não participem de obras infrutíferas das trevas. Antes exponham a luz, porque aquilo que eles fazem no oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto à luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso que foi dito: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo resplandecerá. E no 5, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas que a ira de Deus vem sobre vocês e que vivem na desobediência. Que vivem na desobediência. Quando a gente está falando de santidade, primeiro a gente falou de imitar a Deus, e agora a gente vai falar de andar na luz. Andar na luz. Efésios 5, 8 diz assim: porque outrora vocês eram treva, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Até aí, 5, 8. Vivam como filhos da luz. Devemos andar na luz. Não devemos esconder nas trevas. A gente foi das trevas, a gente vivia em trevas, a gente era das trevas. Já não somos mais. Agora nós somos da luz, filhos da luz, né? A versão de que diz: filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade. Consiste em quê? Em bondade, justiça e verdade. Andai na luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus veio como luz para esse mundo. Nós, como seguidores de Jesus, temos que ser sal e temos que ser luz. Nós temos que brilhar. Não no sentido de se exaltar, mas de ser diferente. Nós não somos mais filhos das trevas. Somos filhos da luz. E por causa dos frutos da luz. Por causa da nossa identidade. Que esqueci de mencionar. Agora você tem uma nova identidade em Cristo. Você não é um deserdado desse mundo que está vacilando por aí. Não. Você é filho de Deus. Como representante de Deus, como luz aqui, você tem que ter uma identidade diferente. E por causa dos frutos da luz, né? Que nós mencionamos aqui. Que são a verdade, a justiça. São os frutos da luz. O símbolo da luz é a pureza. É a transparência, é a beleza, é a moral. A luz revela o erro, o defeito, o pecado. Reprova tudo aquilo que é errado. Então, eu fico imaginando como realmente é a luz. A luz tem que produzir discernimento. A gente, no mínimo, não tem que ficar... isso é pecado. Se nós somos luz, nós temos que ter consciência do que é pecado e o que não é. Não é perguntando: olha, mas isso é pecado? Pô, a gente tem que ter consciência se é ou não é. Plena consciência. A luz tem que mostrar isso para nós. Nós como luz. Enchei-vos do Espírito Santo. Eu tinha brincado com o John, foi uma brincadeirinha aqui. Tinha essa música de funk que não foi de propósito. Quando a gente fala encher do Espírito Santo, o que vem à mente quando a gente fala assim? O processo de santificação também é encher-vos do Espírito Santo. Eu ainda brinquei e falei assim: tem que descobrir onde está o presbiteriano aqui. Quem consegue? Vai ganhar um chocolate. Hã? Ganhou um chocolate. A gente estava brincando na internet lá, desculpa quem é o presbiteriano. É o que está sentadinho, quietinho ali, ó. Ah lá, cadê o presbiteriano? O presbiteriano está aqui, ó. Encontro presbiteriano. Quando a gente fala assim, cheio do Espírito Santo, a gente pensa que é isso aqui, gente. E gritar, e girar, e pular, e tal, tal. Não. Né? Talvez esse cara aqui está mais cheio. Está pensador e tal, né? Enchei-vos do Espírito Santo.
Eu coloquei o copo, porque nós já citamos algumas vezes, até fez a brincadeirinha, colocou um copo aqui com o Todd, que simplesmente a água estava suja, nós foi jogando água, e conforme ia entrando a água pura, ia saindo aquela sujeira, que era o Todd e tal, e na verdade a água vai ficando limpa. Assim também é, gente, igual esse copo, a gente vai se enchendo da presença de Deus, com louvor. Como assim com louvor? Gente, a quem louvar? A Deus. Como louvar? Louvar é pular e gritar? Pode ser. Pode ser. Como pode ser ficar quieto, às vezes, e está no íntimo. É de coração. É sincero. É algo que brota da sua alma para o coração de Deus. Esse é o louvor. Não tem, né? Com que louvar? Com salmo, com hino, com cântico, com conteúdo bíblico, né? Com base bíblica. Gratidão. Efésios 5:20. Só para validar o que eu falei, Efésios 5:18 diz que não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe de encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando louvores de coração ao Senhor. Agora sim, o 20. Eu falei de gratidão, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ação de graça? É reconhecer o quanto Deus tem sido gracioso e ter cuidado de nós. Quando que nós que merecíamos o inferno, e Ele tem estado conosco, cuidado de cada um de nós. Ser grato a isso. Uma das coisas que eu falo que é mais triste entre tantas coisas tristes, na verdade, é a ingratidão. E acho que ser ingrato com Deus também não é legal. Ser grato com Deus, dar graças a Deus. Em qual momento? Todos os momentos da sua vida. Todos. Se a gente vive, se a gente respira, é por causa da graça de Deus, é por causa de Deus. Pelo que se deve dar graça? Por tudo. Sua saúde, seus bens materiais, às vezes bênçãos recebidas e bênçãos não recebidas. A quem deve dar graça? Ao nosso Deus. Nosso Deus que tem cuidado de nós. Ainda sobre santificação, encher-se do Espírito Santo pode ser submissão também. Não é submissão. Em Mateus 18, 20 e 28, e Romanos 12, 10, mas em Efésios 5, 21 diz assim: sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. O pessoal gosta de pregar sobre submissão, mas o crente deve se submeter como se fosse um cachorrinho para o pastor. Não, é um ao outro. Sabe, um ajudando o outro, um cuidando do outro. Ser submisso também. E eu acho muito bacana essa ideia. Então, os mandamentos para a nossa santificação é imitar a Deus, andar no Espírito e se encher do Espírito Santo. Para concluir, a santificação requer justamente isso. O que a santificação produz na gente é o bom testemunho do crente. Sabe, um negócio que sempre me marca é quando você vê o cara e você fala, putz, essa pessoa realmente mudou de vida. Não naqueles testemunhos que o cara era bandido, era isso, era aquilo, era isso e aquilo, mas pela vida que leva amorosa de hoje. Sabe, o cara que me sai da mente era o Chuck Norris, quando eu cheguei em Curitiba, o cara que chegou a frequentar aqui, e o amor que ele tinha, o tratamento que ele tinha, ele mudou. Sabe? Então, a santidade produz o bom testemunho do crente. A santificação é produzida pelo Espírito Santo. Nós devemos buscar, mas ela é produzida e ela é fruto do próprio Espírito Santo. Santificação. Então, santificação não é você ficar 3 horas orando sem parar, e gritando, e chorando e tal. Não. Santificação é o seu estilo de vida, um estilo de vida diferente do que você viveu até agora. Até agora. Nós temos que buscar a santificação. Imitando a Deus, andando no Espírito e se enchendo do Espírito Santo. Então a pessoa mais santa não é... Às vezes a pessoa tem ideia que a pessoa santa é aquela que
transcendental que você não pode nem se aproximar nela, como se ela tivesse um karma, tivesse alguma coisa em volta dela. Muitos erros foram falados na igreja, nas igrejas, e tem sido ainda pregado a respeito de santificação. Lá no meu começo da minha fé, eu lembro de um pastor que ele chegava na reunião de oração e não aceitava que as pessoas cruzassem os braços. Ele falava que estava esfriando o Espírito Santo. Esse mesmo pastor, quando ele orava, ele ficava descalço. Então, várias coisas que, na verdade, não tinha nada de santificação. O que revelava que a pessoa em si, na verdade, era um grande hipócrita. Que pouco tempo depois caiu em adultério, inclusive. Né? Para vacilar mesmo. Santificação é você ter uma vida santa. Santificação é você imitar a Deus, andar no Espírito, encher do Espírito. É você amar. O que não é fácil. É morrer o seu velho homem. Lembrando aquela imagem do cara que estava se enterrando ali. É na hora que você está louco para fazer uma besteira, seja ela de ira, pornografia, sei lá o que, vício, você se matar ali. E é difícil. Santificação. A gente é chamado para ser santo. É isso que, sabe? E aí a gente olha na igreja hoje, não falando aqui na igreja no geral, por isso que a gente vê tanta coisa errada. Não entenderam isso. Queria orar com você, queria que você ficasse de pé. Talvez a sua luta no processo de santificação, eu não sei qual é, não quero nem pensar no que poderia ser. Toca para mim. Talvez seja com vício, com bebedeira, com pornografia, com ódio, sei lá com o que. Talvez seja, você sabe da sua luta, Deus sabe da sua luta, e eu queria que a gente estivesse orando. Mas orar sozinho às vezes é até meio, né? Não é tão. Que a gente estivesse orando um pelo outro.